Vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai. Quantas vezes, Senhor, nós nos relacionamos com pessoas que não se posicionam diante de Deus, que não ouvem a Tua palavra, que não querem se sujeitar ao Senhor. E elas muitas vezes nos provocam, elas fazem coisas, parece que de propósito, Senhor, para fazer a gente ficar irritado, para fazer a gente ficar nervoso, para fazer a gente ficar diante do Senhor de uma maneira que a gente até mesmo destrua as coisas que são do Senhor, como fez Moisés. Moisés, ao ver a situação do povo, ele destruiu aquelas tábuas que o Senhor havia dado para ele das leis. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que a gente não faça isso, para que a gente não venha, meu Pai, a destruir tudo aquilo que o Senhor já nos deu, a destruir tudo aquilo que o Senhor já nos ofereceu e já fez em nossas vidas, simplesmente por causa das pessoas à nossa volta, Senhor. As pessoas que não estão entendendo, que não estão compreendendo, que não estão se posicionando, que não estão tratando o Senhor da maneira que deveriam tratar, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós não queremos ter que refazer tudo de novo, Senhor. Não, nós não queremos. Então nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Senhor, para entender que nós não temos a obrigação de converter as pessoas. Nós não temos a obrigação de fazer as pessoas te adorar e te buscar. Mas nós temos a obrigação de permanecermos firmes, fiéis diante do Senhor a despeito de elas te buscarem ou não. Porque fazendo isso, nós não teremos que refazer, nós não teremos um retrabalho em cima das coisas que nós já fizemos. Assim como Moisés teve. Em nome de Jesus, ele teve que voltar mais 40 dias diante do Senhor para refazer as tábuas, sendo que ele podia estar indo mais 40 dias para buscar coisas novas, coisas muito mais diferentes e superiores que o Senhor tinha para ele, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, quantos líderes, quantas pessoas que te buscam e muitas vezes se deixam influenciar pelas pessoas à sua volta, pelas atitudes, pelas palavras, e acabam perdendo tudo o que fizeram, derrubam tudo o que fizeram no chão e quebram aquilo que fizeram, meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor já fez na vida deles, eles simplesmente jogam no chão. Por isso, em nome de Jesus, nos dá essa paciência, meu Pai. Uma paciência não para ficar parado diante das pessoas, não para ficar de braços cruzados, não para ficar, meu Pai, muitas vezes conformado com as coisas que estão acontecendo e nem se manifestar com essas atitudes. Mas o inconformismo, Senhor, para que nós avancemos mais diante do Senhor, busquemos mais ao Senhor, nos enchemos mais do Senhor cada vez que vier lutas, que vier dificuldades, que vier situações, nós entendermos que é um chamado do Senhor para que nós possamos ir buscar mais, sem perder aquilo que o Senhor já nos deu. É um chamado do Senhor para que nós busquemos mais. Ah, meu Pai, se Moisés tivesse entendido que ele precisava colocar o povo diante da tua glória, que ele não precisava ter desistido do povo, aceitando ser um garoto de recado entre o Senhor e eles. Meu Pai, que eu nunca venha viver dessa maneira diante das pessoas. As pessoas que o Senhor me traz para pregar a tua palavra, para evangelizar, para falar de quem é o Senhor, meu Pai. Que em nome de Jesus eu não entre nesse modelo, meu Pai, onde eu faça por eles, eu busque por eles, e eles venham se tornar acomodados, conformados com a vida que eles têm. Sim, meu Pai, me dá esse espírito de sabedoria, para que eu sempre, em todas as minhas pregações, em todas as minhas ministrações, em tudo aquilo que eu falar através da tua palavra, eu sempre oriente as pessoas à importância de eles se posicionarem diante de ti. Que o que eu estou fazendo é para a minha edificação, é para o meu crescimento, é para que eu possa conquistar a vida eterna diante do Senhor e que de maneira alguma esse meu posicionamento vai resolver os problemas deles. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero viver como muitos líderes, meu Pai, que usam da autoridade que o Senhor deu para poder satisfazer os desejos das pessoas e elas continuarem sendo escravas deles. Eu não quero esse tipo de coisa para minha vida, Senhor. Eu quero que todos aqueles que vierem a ter contato comigo, que eles entendam que eles vão ter que buscar sua cura. Eles vão ter que buscar a prosperidade no Senhor. Eles vão ter que buscar o conhecimento.
eles vão ter que jejuar, eles vão ter que se posicionar diante do Senhor se quiserem viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas que não eu vou ter que fazer por eles. Em nome de Jesus. Eu sei que parece uma atitude egoísta, Senhor, mas não é egoísta. É porque eu não quero que eles se acomodem, eu não quero que eles fiquem parados, eu não quero que eles fiquem dependentes de mim, que eu vá buscar e eles fiquem esperando. Não, meu Pai, eu quero que eles também se posicionem, eles entendam a importância de eles buscarem o Senhor, de eles te adorarem, de eles se encherem do teu Santo Espírito, de eles serem libertos dos demônios, dos atormentadores, dos principados, potestades, atormentadores e autoridades do ar, que agem, o príncipe desse mundo que age nessa terra ainda, na vida daqueles que não te buscam, na vida daqueles que não têm o teu Santo Espírito, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, escreve as tuas leis na tábua do meu coração, para que eu não venha nunca quebrar, para que eu não venha nunca me esquecer, para que eu não venha nunca, meu Pai, a me esquecer do Senhor e das tuas leis, e para que eu pratique as tuas leis com prazer, que eu tenha desejo de praticar as tuas leis, assim como o mundo tem desejo em praticar o pecado, assim como o mundo tem desejo em praticar coisas que não te agradam, meu Pai, eu quero ter esse prazer de praticar o que te agrada. Eu quero que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor passe diante de mim sempre, meu Pai, e eu possa ter, em nome de Jesus, tudo o que eu preciso do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, porque eu sei que minha atitude, meu posicionamento vai trazer consequências para os meus familiares. A minha falta de posicionamento acabará trazendo, meu Pai, consequências para a geração. Diz a tua palavra que até a terceira e quarta geração minha. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu deixo de fazer para o Senhor, vai trazer consequências até a terceira e a quarta geração, porque é o que a tua palavra fala. Mas em compensação, se eu me posicionar diante do Senhor, o Senhor diz na tua palavra que até a 1000 gerações futuras, o Senhor vai continuar abençoando, porque eu estou debaixo da tua aliança e eles também. Por isso me dá essa sabedoria para que eu possa realmente ensinar a todos aqueles que se apressam, que vêm até mim, meu Pai, que se aproximam de mim, que eu possa ensiná-los este caminho, o caminho de se inclinar diante do Senhor, de se encurvar diante do Senhor, de buscar o Senhor, de se posicionar diante do Senhor em nome de Jesus. Porque eu não quero viver as coisas terríveis que vêm de ti, meu Pai. Eu não quero viver as coisas terríveis, eu quero viver as bênçãos. Eu quero que quando o Senhor realizar coisas terríveis na terra, eu esteja num patamar espiritual diante do Senhor, que eu consiga, meu Pai, enxergar a tua mão poderosa em toda e qualquer situação. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, para que o Senhor me ajude, Senhor. Como o Senhor diz na tua palavra, que se nós guardarmos tudo aquilo que o Senhor nos fala, tudo aquilo que o Senhor nos ordena, o Senhor lançará fora de diante de nós os nossos inimigos, os povos que não querem te servir, aqueles que não querem te adorar, aqueles que não querem se posicionar diante do Senhor. O Senhor diz mesmo na tua palavra que o Senhor lançará eles fora. Por isso eu te peço, Senhor, se dentre essas pessoas existem aqueles que são sinceros e querem um arrependimento e uma mudança, me mostre para que eu possa conduzi-los até o Senhor. Porém, se eles são obstinados, endurecem seu coração, Senhor, expulsa-os de perto de mim. Tira-os de perto de mim, Senhor, para que eles não venham a se tornar cilada na minha vida. Aonde eu for, eles possam saber que há ali um servo de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero de maneira alguma, meu Pai, adorar deuses criados, fazer estátuas para adorar, e bosques para levantar altar para deuses que não existem, porque isso trará maldições. Eu não quero me inclinar diante de outro Deus que não seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, meu Pai, eu entendo isso no meu coração, que o Senhor é zeloso, o Senhor é zeloso. E as pessoas muitas vezes não sabem que todas as maldições que elas estão vivendo, inclusive o Brasil, está vivendo essas maldições por causa desses altares, por causa dessas imagens, por causa dessa adoração a deuses que não existem. O Senhor, por causa do seu nome, e visita a vida deles, e eles acham que não, que as coisas que estão acontecendo não vêm do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, me ajuda para que eu não venha fazer conserto com as pessoas que não te adoram, que não te buscam, que eu venha abrir mão das tuas coisas para aceitar as coisas deles como normais, que eu venha sacrificar aos deuses deles, porque eles convidam a gente diariamente através dos programas de televisões, através da internet,
através de imagens, de grupos, através de vídeos, através de textos. Eles querem nos conduzir a adorar os deuses que eles adoram. Deuses que não vão poder dar vida eterna. Deuses que não podem curar eles, que colocam eles na mão de homens para poderem ser tratados, para poderem ser libertos. Que fazem deles escravos, como diz na palavra. São jumentos, é isso, burro de cargas, porque eles carregam demônios na vida deles. Eu não quero isso, meu Pai. Eu não quero isso para a minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu quero ser santo diante do Senhor na adoração. Eu não quero adorar nenhum tipo de Deus que não seja o Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, neste mundo em que as pessoas se entregam a qualquer tipo de Deus, me livra, Senhor. Me tira, Senhor, dessa maldição. Em nome de Jesus, por toda a minha vida eu quero estar sempre servindo ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, me ensina a sacrificar, a oferecer tudo que eu tenho, tudo aquilo que te pertence, para o Senhor que é o Criador dos céus e da terra. Me ensina a oferecer para o Senhor todos os dias, Senhor, uma oferta agradável. O meu dízimo e a minha oferta seja para o Senhor todos os dias, todos os tempos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, se eu tiver que frequentar uma igreja para se me tornar membro dela, Senhor, que eu nunca deixe de dar o dízimo para o Senhor, a oferta para o Senhor, mas que eu possa também ajudar a igreja financeiramente para que possa crescer o reino com doações, com ajuda financeira, mas não com meu dízimo e com minha oferta, Senhor, porque eles pertencem ao Senhor e não a alguém que trabalhe na igreja para poder oferecer para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, me dá esse descanso, como o Senhor diz na tua palavra. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. Por isso, em nome de Jesus, eu quero consagrar durante toda a minha semana pelo menos 2 horas ao Senhor. Porque 2 vezes 7 dá 14, 3 vezes 7 dá 21. Então, no mínimo 3 horas ao Senhor. 4 vezes 7 dá 28. 28 horas ao Senhor. 4 horas eu consagrando ao Senhor por dia. Eu terei um dia consagrado ao Senhor na semana. Me ajuda, Senhor, para que eu consiga fazer isso. O inimigo tenta de todas as maneiras criar situações, trazer coisas para me seduzir, para que eu mude o meu rumo, que eu mude o meu caminhar diante do Senhor. Mas eu não quero, Senhor, eu quero continuar sendo fortalecido no Teu Espírito Santo. Eu quero continuar sendo fortalecido diante do Senhor. Então me ajuda, Senhor, para que pelo menos 4 horas do meu dia eu possa ofertar ao Senhor. Eu possa estar diante da Tua presença. Eu posso estar diante do Teu Espírito Santo, eu posso estar diante da Tua palavra, eu possa estudar, meditar, ler, estudar, meditar, praticar, compartilhar com as pessoas a Tua palavra, Senhor. Porque eu sei que esses 4 dias vão fazer com que a minha vida se torne muito melhores do que aqueles que não se te buscam, aqueles que não se consagram para Ti. Senhor, o mundo hoje faz muitas festas, eles fazem muitas festas e nem sabem que estão fazendo festas para demônios. Demônios que foram apresentados por outras religiões como não sendo de demônios, mas se você estuda, se você busca, você vai ver que essas festas são para demônios. São para espíritos demoníacos que depois trazem roubo para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, me ensina, Senhor, a consagrar festas para Ti, a consagrar e fazer festas e sacrificar para Ti tudo aquilo que eu tenho. Abre o meu entendimento, me faz enxergar, meu Pai, verdadeiramente se essas festas são para o Senhor. Se todas essas festas, meu Pai, realmente são para o Senhor, e se não são para o Senhor, se vai trazer alguma consequência para a minha vida, eu te peço, me livra. Me dá discernimento, me dá revelação, mostra para mim a verdade, Senhor, porque eu quero ter colheitas fartas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está escrito na tua palavra para se apresentar 3 vezes ao ano. Tudo que tem de macho se apresentar diante do Senhor. Mas eu não quero só 3 vezes ao ano, Senhor. Eu quero poder oferecer para o Senhor realmente todo dia. Todo dia eu quero estar diante da presença do Senhor. Eu quero aproveitar essa maravilhosa presença do Senhor todos os dias. Eu quero ter um concerto com o Senhor, meu Pai. Eu quero que o Senhor escreva as palavras, tudo aquilo que o Senhor fala para mim no meu coração. Escreva no meu espírito, escreva na minha mente, porque eu não esquecerei delas. E elas sempre virão à tona quando eu preciso. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro em oração e intercessão pela Tua igreja, Senhor. Pela Tua igreja neste Brasil, pela Tua igreja neste Brasil, Senhor. Meu Pai,
Tira, meu Pai, os líderes que fazem cultos, fazem religiões, com interesses que não seja realmente o teu nome ser conhecido no meio do povo. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra, até quando, Senhor, até quando as igrejas farão cultos, meu Pai, onde os líderes nem sequer te buscam, os líderes nem sequer se consagram a Ti, os líderes nem sequer se consagram a Ti, nem jejuam, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, é um povo que quer ministrar a outras pessoas na sua carne, na sua natureza terrena, e um povo que ouve e aceita. Por quê, meu Pai? Por que que eles aceitam? Porque satisfazem os interesses deles de continuar só frequentando o culto, de continuar somente, meu Pai, sendo pessoas que terceirizam a fé deles. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta líderes responsáveis, comprometidos com a Tua obra, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com a Tua glória. E traz justiça e juízo, meu Pai, para esses líderes que estão brincando com as Tuas coisas, que estão brincando com o que é Teu. Separa-os, meu Pai. Revela eles para todo o povo que está seguindo a eles. Traz à tona o que está oculto, Senhor, para que eles se consertem, para que eles se coloquem diante do Senhor e saibam que o Senhor não é Deus de que brinca com as coisas. O Senhor é um Deus que existe, é um Deus vivo. Em nome de Jesus, meu Pai, move o teu povo para fazer jejum, para te buscar, assim como Moisés, para ficar um tempo em consagração diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor escreva na tábua do coração deles o que o Senhor está desejando, o que o Senhor está querendo. Meu Pai, nós queremos igrejas realmente que estão debaixo da Tua direção, cheias da Tua glória, cheias do Teu poder. Nós não queremos igrejas, meu Pai, que constroem templos, enchem de pessoas, mas que elas não conseguem te buscar, não conseguem te adorar, não conseguem nem sequer sentir a Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, ao te buscar, descer da onde nós fomos te buscar, cheio da Tua presença. Nós não queremos ter medo do Senhor, nós não queremos ter medo do Senhor quando nós vermos a manifestação da Tua glória, vermos o Teu poder. Antes nós queremos ter tanta confiança no Senhor, tanta confiança no Senhor, meu Pai, que nós nem sequer precisamos ver o que o Senhor está fazendo, mas nós confiarmos que o Senhor está fazendo e que o Senhor é poderoso em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nos dá ordem, meu Pai, do que nós precisamos fazer. Tira o véu do nosso rosto, meu Pai, tira o véu do nosso rosto, para que as pessoas possam enxergar em nós, não Deus, não alguém com quem eles devem se colocar na frente para poder se prostrar, buscar. Não, meu Pai, mas para que eles desejem também estar contigo. Ensina, meu Pai. Ensina os teus líderes, meu Pai, a fazerem com que as pessoas desejem a tua glória, desejem a tua presença, desejem estar contigo e não com eles, e não nos cultos. Meu Pai, em nome de Jesus, ensina os teus líderes, meu Pai, a fazer com que as pessoas tenham o desejo de ter tua glória todos os dias, ter o desejo de ter teu Espírito Santo todos os dias. Porque nós sabemos que se isso for feito, Senhor, nós teremos uma igreja forte, uma igreja poderosa nessa terra. Uma igreja, meu Pai, que em nome de Jesus fará maravilhas na frente do povo, não para a sua própria glória, mas para o teu nome ser glorificado, para que o Senhor seja conhecido e para que eles desejem mais estar com o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não queremos o nosso rosto resplandecendo diante das pessoas e elas apenas admirando, elas apenas sendo espectadores, e elas apenas olhando o nosso rosto, vendo os nossos rostos, cheios da tua glória, vendo o Senhor realizando maravilhas na nossa vida, vendo o Senhor nos curando das enfermidades que estão sobre a vida dos egípcios, do mundo. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos levá-las para te adorar, levá-las para viver os mesmos sinais, maravilhas, prodígios, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do coração dos seus líderes esse sentimento, essa vaidade, vaidade demoníaca,
de querer aparecer para as pessoas por causa das coisas que o Senhor faz, de querer se colocar como alguém acima dos outros por causa das coisas que o Senhor faz. Coloca uma humildade para que eles entendam que o que o Senhor faz é para que o Senhor seja glorificado diante das pessoas. E para que as pessoas desejem estar com o Senhor, desejam o teu Santo Espírito, desejam a tua glória e desejam andar com o Senhor e falar com o Senhor. Falar com o Senhor diretamente, para receberem do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em o nome santo de Jesus, nós não queremos nos tornar para homens, nós queremos nos tornar para o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos no jejum de Êxodo 34, de 40 dias, chegando na reta final. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te de 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferrezeus e os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja pulaço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque te não inclinará diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás como um cordeiro, mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás, na aradura e na sua cega descansarás. Também guardarás as festas das semanas, que é a festa das primícias da saga do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã.
As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas das palavras do concerto os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então meditar mais um pouco na palavra de Deus. Nós estamos aqui já no capítulo 34, conforme vocês podem ver. É interessante aqui que nós já estamos agora na segunda fase, isso é, Moisés na primeira fase subiu ao monte e Deus deu os 10 mandamentos para ele, as leis lavradas em uma pedra, né? Na verdade em 2 pedras. Porém Moisés ao descer viu o povo se contaminando, se prostituindo, adorando deuses criados e praticando coisas que não agradavam a Deus devido à ausência da presença de Deus na vida deles, quebrou as tábuas. E Deus então fez tudo aquilo que tinha que fazer com relação ao povo. Agora nós estamos com Moisés subindo novamente. Só que dessa vez Deus disse: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Certo? Então aqui Moisés estava subindo pela segunda vez para também receber as leis que ele havia quebrado. E aí diz: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Deus dá as ordens, dizendo que realmente ninguém subisse com ele, e ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. O que eu acho interessante aqui é o seguinte, é que por que Moisés ele tinha esse acesso a Deus, ele tinha acesso ao que Deus estava falando, o povo não tinha. O povo não podia ter esse acesso. Porque veja bem, às vezes a gente acha que Deus ele faz acepção de pessoas, né? Ele fala, não, eu quero essa pessoa, eu quero aquela, eu quero a outra. E muitas vezes nós não olhamos para nosso modo de viver, o modo como a gente está vivendo a nossa vida que Deus nos deu. Isso é, Deus te criou e Ele te deu uma vida. Ele te dá o ar para respirar, Ele faz a terra brotar os alimentos, água para beber, tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Fôlego de vida, enfim, saúde e assim por diante. Só que o que acontece? Muitas vezes nós pegamos essas coisas que Deus nos dá e focamos mais nos nossos interesses. Nós colocamos os nossos interesses acima de tudo isso que Deus nos deu, né? Pegando tudo isso que Deus nos deu, e nós começamos a buscar somente os nossos interesses e deixamos de dar esse valor devido àquele que nos deu todas essas coisas. E não só isso, nós vamos além. Além de Deus nos dar todas essas coisas, nós também começamos a exigir e cobrar de Deus o que ainda não temos, o que não recebemos, né? E o interessante é que nós podemos ver aqui o seguinte, que o que acontece muitas vezes é que nós não nos posicionamos diante de Deus da maneira que deveríamos e acabamos caindo na mão de demônios, de espíritos imundos que nos seduzem a fazer coisas, a buscar coisas, a entregar a nossa vida como sacrifício para essas coisas, muito mais do que entregar para Deus. E aí passa o nosso dia inteiro
O que nós fizemos do nosso dia? Nada para Deus, nada para o Senhor. E quando a gente vai ver, vêm as lutas, porque as lutas não vêm só para quem serve a Deus. As lutas não vêm só para quem não serve a Deus. Isto é, não importa se você serve ou não serve, há situações comprometedoras, há situações que exigem a intervenção divina, vem para todos. Para todos. Porém, como nós não estamos nos preparando para essas situações, não estamos nos alicerçando, nos fortalecendo no Senhor, não estamos nos armando no Senhor para essas situações, porque estamos num tempo, entre aspas, de paz, né? Um tempo em que está indo tudo bem, está dando tudo certo, uma lutinha aqui, uma ali. Aí o que a gente faz? A gente relaxa com Deus. A gente começa a tratar a Deus como segundo plano, uma alternativa que, se porventura isso aconteceu, aquilo acontecer, ou vier isso, vier aquilo, aí sim a gente vai buscar a Deus. E isso é um erro gritante da tua parte, porque você deve se acumular de tesouros nos céus, como disse o próprio Jesus. Acumular tesouros nos céus, onde nem a traça nem a fagulha. O que é acumular esses tesouros nos céus? É você ter uma vida diante do Senhor, para quando vier esses momentos difíceis, você clamar ao Senhor e Ele olhar para a tua vida que você viveu antes dessa situação difícil e ver que você tem diante dele um altar. Você tem diante de Deus um tesouro acumulado com Ele que lhe dá o direito, o respaldo de clamar e Ele te atender. Agora, uma pessoa que não tem uma vida diante de Deus durante todo o seu dia e espera acontecer uma coisa para clamar ao Senhor, o que ela tem diante de Deus para poder oferecer? Nada. Ela não tem nenhum tesouro com Deus. Então, o motivo de Moisés ter sido escolhido por Deus para subir e ele dizer para que ninguém suba contigo, nem apareça no monte, até os animais e os bois que apacentassem, é porque realmente havia uma rebeldia da parte do povo. Havia uma dureza de coração, havia um tratamento para Deus relaxadamente. Isso é, as coisas de Deus não eram tão importantes para eles como eram as coisas que eles tratavam do dia a dia. Você pode ver, eles acordavam de manhã, eles se preocupavam com o comer, se preocupavam com o vestir, se preocupavam com os animais, se preocupavam com a terra, se preocupavam com a roupa, enfim, com tudo que era deles. Mas as coisas de Deus ficavam esperando Moisés buscar a Deus para falar com eles. É incrível, você pode perceber aqui conforme você lê, é que às vezes quando a gente lê pela primeira vez a palavra de Deus, a gente não se apercebe de certas coisas. Mas depois que você vai se aprofundando, lê mais vezes, medita com mais vezes, vai com paciência, começa a ter experiências de vida e vai associando tua vida diária com Deus, faz com que os teus olhos saltem diante da palavra. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Quando eu li a palavra de Deus pela primeira vez essa passagem, eu não enxergava o que eu estou enxergando aqui quando eu estou lendo agora. E assim por diante. Você pode ver, ao Moisés então, olha, desceu uma nuvem, se pôs ali junto a ele, apregou o nome do Senhor, e assim foi. E ele ficou lá quanto tempo? Olha, 40 dias Moisés ficou lá. 40 dias Moisés ficou no monte. E o que o povo fez nesses 40 dias? Não tem nada aqui dizendo do que o povo fez. O povo nem sequer estava se posicionando, orando, intercedendo, jejuando. Isso é para você ver o que acontece quando você tem pessoas à sua volta que não querem buscar a Deus. Eles perdem grandes bênçãos, eles deixam de viver grandes maravilhas da parte de Deus, simplesmente porque eles põem os interesses deles na frente do reino de Deus. E Deus está dizendo para eles, coloca o meu reino na frente, meu querido, que eu vou te dar todas essas coisas. Eu vou te capacitar, eu vou te habilitar para ter todas as outras coisas que você está precisando. É impossível, meu amado, você passar 40 dias, um dia já é difícil. Eu acho impossível uma pessoa ficar um dia sem sequer buscar a Deus, sem querer saber, sem querer ler a palavra, sem querer meditar na palavra, sem querer praticar, sem querer compartilhar a palavra com alguém. Eu acho isso estranho, é estranho.
Se fosse um Deus criado, um Deus que não existe, um Deus inventado pela igreja, como tem muitas aí que criam os seus próprios deuses, tudo bem. Mas nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas. É um Deus que te criou, é um Deus que te ama, é um Deus que quer o teu bem, um Deus que tem coisas maravilhosas para a tua vida, além disso daí que ele já te deu. Ele te dá comida, ele te dá roupa. É claro que existem pessoas que estão revendendo as coisas de Deus hoje, né? Porque hoje a terra se tornou um comércio. Hoje a terra, até as coisas que Deus nos deu gratuitamente, eles comercializam. Eles pegam e revendem. Por isso que tem pessoas passando fome. Fome. Eu não estou falando de pessoa que às vezes nem trabalha. Ela até tem vontade de trabalhar e fazer as coisas, mas não consegue nem para comer, para se vestir, para ter um lugar para ela ficar. Você está entendendo? Por quê? Porque há um distanciamento do povo. O povo está se distanciando de Deus. Eles estão se distanciando de Deus. Eles dão mais ouvidos às vozes humanas, a líderes políticos, líderes de religião, líderes dentro da sua casa. Eles ouvem mais essas pessoas e acreditam mais neles. Líderes da saúde. Eles acreditam mais numa pessoa da saúde que fala que ele está doente do que Deus quer falar para ele. Ele não se posiciona diante de Deus de maneira alguma. E depois, ainda quando acontecem as coisas, vem cobrar a Deus daquilo que ele não está vivendo. Como é que Deus vai se manifestar na tua vida se você fica afastado dele? Não tem como. O mínimo para você querer receber um salário é você se apresentar no trabalho. É você executar a tarefa que o teu o empregador pediu. Ele te contratou para executar uma tarefa. Ele te contratou para que você exercesse aquela tarefa. Ao exercer essa tarefa, você vai receber a tua recompensa por isso. E como é que você quer que Deus haja na tua vida? Que Deus seja contigo? Que Deus esteja realizando as coisas que Ele tem para a tua vida? Continua aqui dizendo, olha, e Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. Está vendo? A forma como Moisés se apresentava diante de Deus e o se apresentar diante de Deus é normal, é comum, tem que fazer parte do teu cotidiano. Você precisa tratar a tua adoração a Deus como algo que realmente faça parte do teu dia a dia. Você não pode deixar o teu pensamento, a tua mente, as situações à tua volta impedir a tua comunhão com Deus que te criou. Porque a coisa mais importante na vida de um ser humano é o Deus que criou ela e estar do lado dela. É uma garantia que você vai ter para a tua vida para não viver tudo aquilo que o mundo está vivendo por estar afastado de Deus. O povo, ele vivia num conformismo, um conformismo de achar que estava tudo bem porque estava tudo calmo, tudo em paz, e não se preparava para a guerra, não se preparava para situações mais difíceis, não se preparava para situações em que somente Deus pode agir. Ou você acha que você está vivendo num mundo onde vai ser um paraíso? Vai tudo dar tudo certinho sempre. Tudo vai discorrer do jeito que você quer, nada vai acontecer. É evidente que não. Nós estamos numa guerra espiritual, onde existem demônios lutando para tentar te desviar da presença de Deus, para tentar fazer com que você adore deuses criados, para tentar fazer com que você pratique coisas que viram a Deus e Deus não te dê aquilo que você está precisando e não te dê a proteção. Traga segurança para você, porque o diabo sabe, os demônios sabem, os filhos das trevas sabem disso. Eles sabem que se você não tiver a proteção de Deus, você é uma presa fácil. Você é facilmente manipulado por eles. Manipulado por eles. Eles querem se introduzir na política, eles querem se introduzir na religião, eles querem se introduzir nas empresas, eles querem se introduzir na saúde, enfim, em todas as áreas da terra, na cultura, nos meios de comunicação. Eles estão entrando, introduzindo seitas, doutrinas. Eles estão introduzindo pensamentos demoníacos. Demoníacos que vão levar você à morte, vai levar à destruição de toda a tua geração. Não é brincadeira a coisa, não. Não é brincadeira, porque é normal uma pessoa concordar em destruir o seu próprio corpo com qualquer coisa que seja e achar que isso não tem problema, que Deus não liga. Não, tudo bem, pode fazer.
pode praticar essas coisas que não tem problema. Mesmo tem que estar com influência demoníaca, são demônios agindo na vida dessa pessoa, ela se encurva diante de demônios. Porque se você se encurva diante de um Deus, que esse Deus não transforma a tua vida, não muda a sua vida, não coloca caráter na tua vida, não coloca uma mudança de vida, sequer uma projeção de melhorar a tua vida daqui para frente de quando você começou a adorar, mas tua vida está do mesmo jeito ou piorando, pode ter certeza que são demônios. Você está se curvando diante de demônios. Porque é impossível uma pessoa se curvar diante de Deus e continuar do mesmo jeito. Não tem como ela começar a se colocar diante de Deus de maneira séria para adorar Ele, para buscar ao Senhor, ela adorar, se inclinar diante de um Deus que é o Criador dos céus e da terra, e a sua vida continuar do mesmo jeito. A Bíblia é clara, você vai refletir o Deus que você adora. Se são demônios, se são espíritos malignos, espíritos que praticam coisas que desagradam a Deus, você vai praticar e achar que não tem problema. E o povo estava nessa condição, era obstinado no que se refere às coisas de Deus. Eles resistiam às coisas de Deus. Porém, quando o diabo apresentava a proposta para eles, aí ó, ficar 40 dias sem fazer nada da vida, sem buscar a Deus, depois de tudo que Deus fez para eles. Até aqui, junto com Moisés. Você está entendendo? Olha o que interessante que diz aqui, ó. Então disse, né? Deus falando então, olha, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Mas olha, presta atenção, tudo que Deus fez, mesmo assim o povo não conseguiu mudar a vida deles. Mesmo assim, o povo continuou no mesmo caminho, na mesma obstinação, na mesma atitude. O que eu quero que você entenda com isso, e que eu aprendo com isso? Que não adianta você ficar curando as pessoas, não adianta você ficar profetizando na vida das pessoas, não adianta você ficar pregando para as pessoas se elas viverem coisas grandiosas. Oh, foi curado de câncer, ou recebeu vista, o cego começou a enxergar. Oh, eu profetizei, as coisas aconteceram. Culto de poder, culto disso, culto daquilo. Isso não resolve a vida das pessoas se elas não tiverem um compromisso sério com Deus. Se elas realmente não tiverem um compromisso de falar, eu preciso me relacionar com Deus e mudar a minha vida, mudar minha forma de pensar, minha forma de agir e saber qual que é essa forma de pensar e de agir que Deus tem para a minha vida. É o único jeito de uma pessoa ser transformada, não tem outro. Olha o que Deus diz aqui, continuando, fala assim, ó, depois que ele falou que fez todas essas maravilhas, ele faria o conserto. Você viu que Deus fez o conserto com eles. Mas de que adianta Deus fazer um conserto com você e você não querer fazer com ele? De que adianta Deus ter enviado seu filho para morrer por você e você querer viver a tua vida do jeito que você quer? Não vai resolver nada. Vai ser em vão, vai ser um sacrifício de tolo. Para você não vai servir para nada o sacrifício do Filho de Deus para você. Porém, para quem realmente se interessa e se coloca à disposição de Deus, o sacrifício de Jesus tem um valor inestimável. O nosso sacrifício diante de Jesus não é um de tolo. Agora, se você trata isso daí de qualquer jeito, é um sacrifício de tolo que você está oferecendo. Por isso é importante que você também faça um concerto com Deus. Você faça uma aliança com Deus. Você assuma um compromisso com o teu Deus. Aí sim Deus vai começar a se transformar. Por isso que muitas vezes tem famílias que um serve e outro não. Porque o outro quer fazer pelo aquilo que o outro não quer fazer. O marido quer fazer o que a esposa não quer fazer, a esposa quer fazer o que o marido não quer fazer, os pais querem fazer o que o filho não quer fazer, e chega uma hora que ele se torna adulto e ele vai conhecer o mundo, o que ele faz? Ele se desvia. Ele cai no mundo. Por quê? Porque ele conhece Deus através de você. Teu marido conhece Deus através de você. Tua esposa conhece Deus através de você. E não buscando o próprio Deus. E buscar a Deus através de outra pessoa não é suficientemente importante, não vai dar resultados para você, você não vai ter autoridade suficiente, você não vai ter poder suficiente para poder vencer o que o diabo traz sobre a sua vida. E também as provações que Deus nos leva a viver, para nos dar aprovação. Você é aprovado através de provações. E Deus continua aqui, guarda o que eu te ordeno hoje. Olha, guarda o que eu te ordeno. Então você precisa começar a ter as coisas de Deus de uma maneira na tua vida, que faça parte na tua vida e tenha na tua mente, no teu coração, muito maiores do que as coisas que você tem buscado ultimamente.
Você tem colocado coisas como prioridade na sua vida que quando chegar o momento de você precisar de Deus, essas coisas não vão resolver teu problema. Elas não vão solucionar teu problema. Eu quero ver você ir para uma guerra sem espada, sem escudo, sem capacete, sem as sandálias, sem a couraça. E aí? A guerra vai vir. A guerra espiritual está vindo para todos. Ou você acha que essas guerras de disputa aí para tentar convencer você de que você deve acreditar em deuses criados ou em homens, mais do que em Deus, mesmo eles não te dando o que você precisa, eles prometem coisas e depois quando você vai buscar eles, você não recebe aquilo que eles prometeram. Quanto tempo o ser humano fica prometendo cura através da medicina? E os babaca, os trouxas, pagam para isso e não recebem ainda. E vai falar com eles ficam nervosos, ficam estressados. Porém, Deus está te oferecendo gratuitamente, eles não querem. Eles falam, não, isso daí não existe, Ronaldo. Existe eu buscar em um ser humano, pagar um plano de saúde e dali buscar nele. Existe eu trabalhar para uma empresa e ganhar dinheiro como solução para o meu problema. Isso existe. Mas eu colocar Deus nessas situações, eu deixar Deus trabalhar na minha vida para que eu não venha ficar doente. E se eu ficar doente, será uma doença que pode ser tratada pelo ser humano que ele pode fazer. São coisas simples. Mas as doenças que só Deus pode curar, você não vai conseguir com o teu plano de saúde. Você não vai conseguir com a medicina. Você não vai conseguir. É capaz de você ainda ser levado pelo inimigo a acreditar nessa doença e até morrer. Ficar doente a vida toda por causa dessa doença. Por quê? Porque você depositou a sua confiança e guardou aquilo que as pessoas estão dizendo para você. Você está guardando no seu coração e na sua mente o que as pessoas dizem. E aí o que acontece? Quando vem a situação difícil, você vai dar ouvidos ao quê? O que ela diz. Quando você guarda o que Deus diz, quando você guarda aquilo que o Senhor fala para você, a situação difícil vem, o que vem à tua memória? As coisas de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a cura pela fé, a prosperidade através de você agir e Deus colocar situações à sua volta que fazem milagres, o impossível. Então você precisa começar a guardar tudo o que Deus tem para a tua vida. Você precisa começar a guardar as coisas de Deus. Porque na hora da luta você não vai conseguir vencer o inimigo porque ele é espiritual com as coisas humanas. Não vai. Deus é sério, Deus ele existe, ele é real, ele é vivo. Ele não é uma brincadeira. Nós estamos brincando de religião, nós estamos brincando de igreja, brincando de ministério. Nós não estamos brincando, é a nossa vida. É a nossa vida que está em jogo. Isso é tão sério que o Deus que criou todas as coisas, ele diz, ó, porque não te inclinarás diante de outro Deus. Ele não aceita, não adianta você dizer, mas eu estou buscando a ele. Estou me inclinando aqui buscando a ele. Não adianta. Ele quer adoração só para ele, ponto final. Ele é zeloso para isso, não abre mão disso de jeito nenhum. Ele não abre mão. E olha o porquê que Deus não queria isso. Deus não queria porque ele sabia que se eles fizessem isso, eles iam se prostituir junto com os deuses. Eles iam sacrificar para esses deuses. Eles iam começar a fazer coisas para que eles... Sabe o que as pessoas que adoram deuses criados fazem? Você tem noção, pelo menos, do que elas vivem praticando? Porque elas não têm a cobertura de Deus. Elas não têm a segurança do Espírito Santo. Elas não têm nada que proteja a vida delas da atuação desses demônios. Aí o que você acha que elas vão ser levadas a fazer o quê? Elas se apresentam diante de você como pessoas boazinhas. Ajuda financeira, a preocupação, vive do seu lado quando você está doente, leva você no médico. Pô, leva no médico. Não leva para Deus. Não leva para você buscar a Deus. Dá dinheiro. Você está vendo? Por quê? Porque elas entendem que esta é a solução para a vida delas. Foi ensinado para elas, através desses espíritos imundos, desses deuses criados que elas adoram, que a solução para a vida delas é essa. Não é buscar em Deus. Não é buscar no Senhor. Não é buscar nas coisas de Deus. E por eles fazerem isso, eles ganham na vida deles o que? Roubo e morte e destruição. Eles vivem situações na vida deles que se você abrir mão e começar a adorar o teu Deus Criador, Deus te livra. Deus não vai permitir que você passe por essas situações. E quando você vier a morrer, Deus te garante a vida eterna. Quando você vier a morrer, Deus vai te dar a vida eterna que Deus nenhum pode te dar. E chegou ao ponto de ser tão sério isso daí que ele diz aqui, olha, e tome as mulheres de suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses.
façam que também seus filhos se prostituam para os seus deuses. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Ele termina aqui, ó, não farás para ti deuses de fundição. Naquela época era fundição, hoje tem de gesso, hoje tem de madeira, hoje tem vários deuses de várias coisas, tem até quadros de deuses onde as pessoas se prostram e adoram, inclusive quadros de crianças com asinhas de anjos. Você acha que por quê? Da onde que vem essa ideia? De quem veio essa ideia de que anjo é criança? Tenta imaginar para você saber. É evidente que vem de demônios, vem de espíritos imundos. Porque aquilo que te leva a praticar algo que não é de Deus, você acha que vem de quem? Do Deus que te criou? Em nome de Jesus. Então você precisa se fortalecer em Deus, você precisa se fortalecer no Senhor. Para quê? Para quando essas pessoas que não adoram a Deus vier até você, você perceba o espírito de sedução delas para querer te levar a praticar o que elas praticam, a viver como elas vivem, a acreditar em deuses que elas acreditam. Porque quando vier a justiça de Deus, você vai escapar. Não vai vir sobre a tua vida. Você vai estar livre, você vai estar protegido pelo próprio Deus que te criou. Você está entendendo? Deus, ele leva muito a sério a tua forma de adorar ele. Não adianta você querer só frequentar culto. Não adianta você querer frequentar a igreja. Não adianta você ficar ouvindo o teu pastor somente. É bom fazer isso? É claro que é. Isso é bom para quem está começando. Para quem está iniciando, para quem está começando a buscar a Deus. Mas para quem quer ter um relacionamento sério com Deus, há necessidade de você começar a buscar a Ele de uma maneira séria. Você realmente se posicionar diante dEle. Porque na hora que vê a dificuldade, vê a luta, não adianta você clamar para o teu marido, que está buscando. Não adianta você clamar para tua esposa, que está buscando a Deus. Não adianta você clamar para o teu filho, que está buscando a Deus, e você está encostado. Você não vai conseguir ajudar os teus parentes a serem libertos desses demônios, você fazendo por eles aquilo que eles têm que fazer. A título de exemplo, pode ver todos aqueles que buscavam a Deus e deixavam seus familiares jogados ao relento, buscando por eles, eles praticaram coisas que acabaram contaminando aquele que buscava e trouxeram consequências sobre a vida deles, tanto dos que não buscavam, como aqueles que buscavam. Por isso você precisa se conscientizar que você deve pregar isso para todo aquele que chega até você, para todo aquele que você conhece, que ele tem que buscar a Deus, porque uma vez que você faz isso, você conscientiza a pessoa da importância de ela se posicionar diante de Deus, de ela se prostrar diante de Deus, de ela consagrar sua vida todos os dias ao Senhor. Se ela não fizer, o sangue estará sobre a vida dela. Ela está consciente, ela está sabendo que tem que fazer isso. Ela sabe que você buscando não vai resolver a vida dela. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então o sangue dessa pessoa, quando vier a justiça da parte de Deus e o juízo, não virá sobre a tua vida, porque você alertou, você evangelizou, você pregou o que teria que ser pregado. A decisão tomada foi por ela. Porém, quando você não faz a tua parte, comunicando, informando, avisando para que essa pessoa tome um posicionamento, o sangue dessa pessoa virá sobre você também. Está escrito na palavra de Deus. Você pode procurar que você vai achar. Quando Deus fala sobre os atalaias, você é uma atalaia quando você se posiciona diante de Deus. Por quê? Porque você começa a ver coisas que Deus vê, você começa a ouvir coisas que Deus ouve, você começa a enxergar coisas que Deus enxerga, tanto na tua vida, como na vida das pessoas à sua volta, nas situações à sua volta. E você não pode ficar calado diante dessas situações como atalaia. Atalaia era uma pessoa que ficava numa torre, no alto da cidade, observando quando o inimigo começava a atacar, e ele tocava um sino alertando que ia acontecer, que estava vindo algo, que o inimigo estava se aproximando. Espiritualmente falando, nós somos atalaia, porque nós estamos como numa torre construída espiritual pelo Senhor. Nós estamos numa posição mais alta que as pessoas que não querem buscar a Deus, que estão em trevas, que estão sem conhecimento, sem entendimento. E o que acontece? Você, por estar numa posição alta, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, você recebe da parte de Deus alertas, avisos, informações, você vê, você ouve, você consegue perceber coisas que as pessoas que estão nas trevas não percebem. E aí quando você se cala, você se fica mudo diante das situações, você está trazendo consequências sobre a tua vida. É muito sério as coisas espirituais, não são brincadeiras. Buscar deuses que não existem vai trazer consequências para a tua vida, não importa quem seja a tua religião,
a tua crença. Você pode até frequentar a tua religião que busca deuses criados, mas se aparta disso. Não segue. Daniel viveu um bom tempo no meio de pessoas que buscavam deuses criados. Mas ele não se contaminava. Ele não se envolvia com aquilo. Ele não deixava aquilo influenciar a adoração dele ao Criador. Então não venha me dar desculpa que você mora em um lar onde tem pessoas que não servem a Deus. Não tem nada a ver. Ah, eu vou sair da casa, eu vou sair desse... Não tem nada a ver. Você tem que expulsar os espíritos imundos e os demônios que estão agindo. Na tua casa, na família, no lar. Não tem outro jeito. É o único meio de você conseguir não cair no que eles vão ficar te oferecendo. Eles ficam o dia inteiro oferecendo sacrifício a demônios, a espíritos imundos. Eles ficam o dia inteiro ouvindo e adorando e servindo a demônios. E aí você fica aí, quietinho, no teu canto, sem falar de Deus, sem falar de Jesus, sem buscar ao Senhor. Você acha que o ambiente que você está vivendo está propício para que Deus se manifeste? Não, está propício para que você seja contaminado por eles. Você se prostitua. Você acaba se prostituindo com aquilo que eles vivem, com o que eles praticam, com o que eles seguem. Agora, quando você começa a invocar a presença do Senhor, independente do lugar que está, independente do lugar que você está vivendo e com as pessoas que você vive, você começa a trazer a presença do Senhor para esse lugar, com certeza esses demônios têm que bater em retirada. Eles não podem permanecer no mesmo ambiente, porque eles não aguentam a glória de Deus. A presença de Deus no lugar onde existem outros que não servem a Deus, revela tudo aquilo que está oculto. Revela toda a prática imunda, revela todo o pensamento imundo, revela toda a situação que está sendo feita às ocultas, porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Você acha que as pessoas não querem se aproximar de Deus? Por quê? Não querem buscar o Deus que criou todas as coisas? Por quê? Por que esse povo vivia afastado de Deus? Por que esse povo não se posicionava como Moisés diante de Deus? Porque eles sabiam que se eles se posicionassem diante de Deus, ia vir à tona o que eles tinham dentro do coração deles. Só que o problema não é isso, não é vir à tona, é você se conformar e aceitar essa situação e não querer uma transformação real. É você começar, não tem problema eu continuar vivendo desse jeito. Não tem problema em nome de Jesus. Quando você pensa desse jeito e se conforma com a forma de vida que você tem, com a sua conduta, com os teus pensamentos, que ainda que você pense que não, são malignos, são pensamentos que te conduzirão ao roubo, à morte, à destruição, quando você se conforma com isso, automaticamente você não consegue mais buscar a Deus. Você começa a criar deuses para você. Porque na tua consciência, você acha que está conseguindo conviver com o que é errado e ao mesmo tempo adorando a Deus, mas é mentira. Não tem como você viver com Deus e ao mesmo tempo continuar com práticas que não são de Deus e achar que isso é normal. Não tem. É preciso você desejar transformação na tua vida. É preciso você desejar que Deus traga água na sua vida que mude totalmente a sua vida. Mude totalmente a sua vida. Você tem uma ideia, Moisés ficou na presença de Deus aqui, conforme diz, 40 dias e 40 noites, não comeu pão, comida, nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras do conselho. Os 10 mandamentos. Agora eu te pergunto, como é possível uma pessoa 40 dias ficar na presença de Deus? Não estou falando de um cultinho não, viu? Estou falando de um cultinho aí de algumas horas que você acha que está buscando a Deus, não. Eu estou falando de realmente você falar, eu vou me posicionar diante de Deus. Chega de ficar buscando só as coisas do mundo. Então o que aconteceu? Moisés aqui não sentiu fome. Por quê? Porque o próprio Deus o alimentou com um alimento que não era natural. É evidente. Com certeza que era isso. Porque é impossível uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites sem comer e não descer de lá debilitado. Não descer de lá doente. Não descer de lá de algum problema. Por quê? Porque a mente dele humana foi formada para acreditar que ele tem que ter uma vida fazendo o que o mundo faz e o que os seres humanos fazem normalmente. E quando você tem essa mente doutrinada, essa mente trabalhada pelo mundo, pelo sistema, de que você não precisa de Deus, não precisa buscar o Espírito Santo de Deus, não precisa se posicionar diante de Deus, você se torna escravo das coisas humanas, das necessidades humanas. Ainda que você tenta se desvencilhar na tua força, você traz doenças, você traz consequências. Uma pessoa que faz jejum, vai fazer um jejum desde 40 dias sem ser diante do Deus que te criou para você ver. Você vai ficar com gastrite, com uma úlcera. Você vai pegar uma doença grande na tua vida, porque você está buscando a tua carne.
Você está buscando um Deus que não existe. Você está fazendo algo porque você quer fazer. Agora, quando você se posiciona porque o próprio Deus te mandou fazer, Ele te deu ordem para fazer, meu caro, pode fazer. Pode fazer, porque nenhuma enfermidade virá na tua vida, porque o próprio Deus garante isso. Por isso é importante você estar sempre atento à palavra do Senhor, aquilo que Deus te fala. É interessante aqui que Moisés era para ter descido doente de lá do monte. 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber água. 40 dias e 40 noites ele é para descer doente, desfalecido, fraco, sem forças, capenga, e chegar diante do povo e ficar: ai, que canseira, não estou aguentando esse monte, fui 40 dias lá. Não. Você sabe como é que Moisés desceu de lá? Olha aqui, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a sua pele, a pele do seu rosto, resplandecia, pelo que temeram de chegar. Olha o que o povo fez. Gente, é coisa que dá raiva. Te juro que tem coisa que me dá raiva quando eu vejo na igreja. Cara, você vê uma pessoa descer do monte, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto de o rosto dele resplandecer, e você fica com medo. O medo de se aproximar na pessoa, o medo de querer se aproximar dessa pessoa e ter também essa glória, ter esse poder sobre a tua vida, ter essa unção sobre você. Meu Deus do céu! É carne pura, é carne pura. E hoje as pessoas na igreja estão igualzinha, meu. Elas vão buscar a Deus com medo da glória de Deus, com medo do poder de Deus. Porque o seu coração ainda está na terra, o seu coração ainda está nas coisas do mundo, o seu coração está no seu trabalho, o seu coração está nas coisas que ele conquistou, que ele possui. Achando que Deus não tem coisa melhor para ele. Meu caro, ter essas coisas que você tem na terra com a glória de Deus é a coisa melhor que você faz. Você nunca mais vai querer abrir mão. Era para esse povo falar: Moisés, vem cá perto de mim, porque eu quero sentir isso também. Me deixa subir nesse monte. Clama para Deus, intercede por mim em nome de Jesus, para que eu possa também receber essa glória, para que eu possa sentir esse poder, para que eu possa viver debaixo da autoridade de Deus, em nome de Jesus. Ah, meu amado, tira o medo do teu coração. Deus não te criou para você morrer ao buscar Ele. Deus não te criou para te destruir quando você vai buscar a Ele, ainda que você está cheio de deformações, você está com problemas na tua vida, está com dificuldades, está com lutas. Não se afaste do teu Deus, porque você vai encontrar a cura para tudo isso. Você vai encontrar a libertação para tudo isso. Talvez a tua carne vai ficar gritando que não, você vai morrer, você é pecador, você não merece estar aí na presença de Deus. Sai fora, porque senão Deus vai te matar. É mentira. É doutrina de demônio. Ele quer que você continue adorando Ele, que é um Deus criado. Ele quer que você continue buscando Ele, que é um Deus criado, para continuar te escravizando, para continuar te deixando debaixo dessa situação que você está vivendo. Escondido das pessoas, mas Deus está vendo. Você precisa se chegar a Deus. Você precisa se chegar a Deus. Você precisa se chegar a Deus. Porque quando você fizer isso, você vai ver Deus te limpando, Deus te santificando, Deus tirando coisas da tua vida que antes você achava que era normal. Você não será o mesmo. Você está construindo e edificando algo para a vida eterna. E viver eternamente com Deus, você não vai viver de qualquer jeito. Você não vai conseguir ser eterno, ganhar a vida eterna de Deus vivendo de qualquer maneira. Você vai precisar ser santificado, você vai precisar ser limpo, você vai precisar ser puro. E essa pureza, a santificação, essa limpeza vem com a tua comunhão, vem com a tua consagração, vem com a tua presença diante do Senhor. Em nome de Jesus. Aí olha o que aconteceu aqui para nós encerrarmos. Depois chegaram também todos os filhos de Israel e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Olha que coisa, irmão, não dá. Meu caro, a pessoa esperar alguém buscar a Deus para vir trazer o que Deus queria falar. Você ficar esperando um culto para saber o que Deus... Você não vai ouvir nada. Você não vai ouvir nada da parte de Deus. Porque é impossível, meu irmão. É mesmo impossível. Você ficar esperando uma pessoa buscar a Deus para vir falar com você o que Deus queria. O que Deus está querendo de você. Olha aqui, assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Aí quando, porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com Deus, tirava o véu até que ele saía.
Você está entendendo? Você não precisa disso, de que alguém vá buscar a Deus por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não precisa ser um espectador da glória do rosto de outro. Você não precisa ser um espectador da manifestação do poder de Deus na vida de outras pessoas. Se posiciona. Se posiciona. Para de ser dependente de outros para buscar a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cara, eles deviam ter desejo de falar assim: eu quero essa glória para mim. Eu quero entrar para falar com Deus. Ah, meu irmão, eu espero, minha irmã, em nome de Jesus, que esse jejum tenha libertado várias pessoas, inclusive você. Eu creio que Deus vai mudar a tua vida se você se posicionar diante dele. Não importa a sua situação, não importa a distância que você está. Quando você parar de ser dependente de cultos, dependente do teu pastor, dependente de igrejas, e você se posicionar diante de Deus, você não vai mais para o culto para buscar a Deus. Você vai para o culto para manifestar o Deus que você já está buscando. Ah, meu irmão, você vai para manifestar a glória de Deus, minha irmã. Você vai manifestar a glória de Deus em nome de Jesus. Ai, como Deus deseja isso. Você nem imagina como Deus deseja que toda a criação dele, todos aqueles que amam a ele, que adoram ele, estejam debaixo da autoridade dele e do poder dele, sem intermediários. Ah, você vai ver como vai se levantar um povo nessa terra, um povo nessas nações, um povo que realmente, meu caro, não vai mais depender de igreja. As igrejas serão lugares só de encontros, lugares para realmente elaborar estratégias, elaborar coisas para que seja feita para o reino. Não vai mais ficar se achando que tem que ir para o culto para buscar a Deus. Vai acabar com essa história, ainda que a igreja feche, todas as igrejas fechem. A glória de Deus vai continuar se manifestando na vida das pessoas. O anticristo se levantou, mas a gente vai continuar pregando o evangelho, vai continuar manifestando a glória de Deus em todos os lugares que nós formos, porque nós não dependemos mais de um culto. Nós dependemos da glória de Deus e da presença de Deus em nossa vida, em um nome santo de Deus. Vai para o monte, meu amado. Vai para o monte do Senhor. Vai para o monte. Vai buscar a Deus. Faz um propósito com Deus aí de alguns dias. Começa com pouco, se você não tem condições de começar com muitos. Começa com um jejum aí com Deus, buscando em pouco. Começa com pouquinho. Depois você vai aumentando. Em nome de Jesus, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. Nunca mais você vai querer cair na mão dos inimigos. Você vai entender o que é buscar a Deus e estar buscando a Deus todos os dias. Vale a pena em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai. Quantas vezes, Senhor, nós nos relacionamos com pessoas que não se posicionam diante de Deus, que não ouvem a Tua palavra, que não querem se sujeitar ao Senhor. E elas muitas vezes nos provocam, elas fazem coisas, parece que de propósito, Senhor, para fazer a gente ficar irritado, para fazer a gente ficar nervoso, para fazer a gente ficar diante do Senhor de uma maneira que a gente até mesmo destrua as coisas que são do Senhor, como fez Moisés. Moisés, ao ver a situação do povo, ele destruiu aquelas tábuas que o Senhor havia dado para ele das leis. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que a gente não faça isso. Para que a gente não venha, meu Pai, a destruir tudo aquilo que o Senhor já nos deu. A destruir tudo aquilo que o Senhor já nos ofereceu, já fez em nossas vidas, simplesmente por causa das pessoas à nossa volta, Senhor. As pessoas que não estão entendendo, que não estão compreendendo, que não estão se posicionando, que não estão tratando o Senhor da maneira que deveriam tratar, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós não queremos ter que refazer tudo de novo, Senhor. Não, nós não queremos. Então nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Senhor, para entender que nós não temos a obrigação de converter as pessoas. Nós não temos a obrigação de fazer as pessoas te adorar e te buscar. Mas nós temos a obrigação de permanecermos firmes, fiéis diante do Senhor a despeito de elas te buscarem ou não. Porque fazendo isso, nós não teremos que refazer, nós não teremos um retrabalho em cima das coisas que nós já fizemos. Assim como Moisés teve. Em nome de Jesus, ele teve que voltar mais 40 dias diante do Senhor para refazer as tábuas, sendo que ele podia estar indo mais 40 dias para buscar coisas novas, coisas muito mais diferentes e superiores que o Senhor tinha para ele, Senhor.
Por isso, em nome de Jesus, Senhor, quantos líderes, quantas pessoas que te buscam e muitas vezes se deixam influenciar pelas pessoas à sua volta, pelas atitudes, pelas palavras, e acabam perdendo tudo o que fizeram, derrubam tudo o que fizeram no chão e quebram aquilo que fizeram, meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor já fez na vida deles, eles simplesmente jogam no chão. Por isso, em nome de Jesus, nos dá essa paciência, meu Pai. Uma paciência não para ficar parado diante das pessoas, não para ficar de braços cruzados, não para ficar, meu Pai, muitas vezes conformado com as coisas que estão acontecendo e nem se manifestar com essas atitudes. Mas o inconformismo, Senhor, para que nós avancemos mais diante do Senhor, busquemos mais ao Senhor, nos enchemos mais do Senhor cada vez que vier lutas, que vier dificuldades, que vier situações, nós entendermos que é um chamado do Senhor para que nós possamos ir buscar mais, sem perder aquilo que o Senhor já nos deu. É um chamado do Senhor para que nós busquemos mais. Ah, meu Pai, se Moisés tivesse entendido que ele precisava colocar o povo diante da tua glória, que ele não precisava ter desistido do povo, aceitando ser um garoto de recado entre o Senhor e eles. Meu Pai, que eu nunca venha viver dessa maneira diante das pessoas. As pessoas que o Senhor me traz para pregar a tua palavra, para evangelizar, para falar de quem é o Senhor, meu Pai. Que em nome de Jesus eu não entre nesse modelo, meu Pai, onde eu faça por eles, eu busque por eles, e eles venham a se tornar acomodados, conformados com a vida que eles têm. Sim, meu Pai, me dá esse espírito de sabedoria, para que eu sempre, em todas as minhas pregações, em todas as minhas ministrações, em tudo aquilo que eu falar através da tua palavra, eu sempre oriente as pessoas à importância de eles se posicionarem diante de ti. Que o que eu estou fazendo é para a minha edificação, é para o meu crescimento, é para que eu possa conquistar a vida eterna diante do Senhor e que de maneira alguma esse meu posicionamento vai resolver os problemas deles. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero viver como muitos líderes, meu Pai, que usam da autoridade que o Senhor deu para poder satisfazer os desejos das pessoas e elas continuarem sendo escravas deles. Eu não quero esse tipo de coisa para minha vida, Senhor. Eu quero que todos aqueles que vierem a ter contato comigo, que eles entendam que eles vão ter que buscar sua cura. Eles vão ter que buscar a prosperidade no Senhor. Eles vão ter que buscar o conhecimento. Eles vão ter que jejuar. Eles vão ter que se posicionar diante do Senhor se quiserem viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas que não eu vou ter que fazer por eles. Em nome de Jesus. Eu sei que parece uma atitude egoísta, Senhor, mas não é egoísta. É porque eu não quero que eles se acomodem, não quero que eles fiquem parados, eu não quero que eles fiquem dependentes de mim, que eu vá buscar e eles fiquem esperando. Não, meu Pai, eu quero que eles também se posicionem, eles entendam a importância de eles buscarem o Senhor, de eles te adorarem, de eles se encherem do teu Santo Espírito, de eles serem libertos dos demônios, dos atormentadores, dos principados, potestades, atormentadores e autoridades do ar, que agem, o príncipe desse mundo que age nessa terra ainda, na vida daqueles que não te buscam, na vida daqueles que não têm o teu Santo Espírito, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, escreve as tuas leis na tábua do meu coração, para que eu não venha nunca quebrar, para que eu não venha nunca me esquecer, para que eu não venha nunca, meu Pai, a me esquecer do Senhor e das tuas leis, e para que eu pratique as tuas leis com prazer, que eu tenha desejo de praticar as tuas leis, assim como o mundo tem desejo em praticar o pecado. Assim como o mundo tem desejo em praticar coisas que não te agradam, meu Pai, eu quero ter esse prazer de praticar o que te agrada. Eu quero que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor passe diante de mim sempre, meu Pai. E eu possa ter, em nome de Jesus, tudo o que eu preciso do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, porque eu sei que minha atitude, meu posicionamento vai trazer consequências para os meus familiares. A minha falta de posicionamento acabará trazendo, meu Pai, consequências para a geração. Diz a tua palavra que até a terceira e quarta geração minha. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu deixo de fazer para o Senhor, vai trazer consequências até a terceira e a quarta geração, porque é o que a tua palavra fala.
Mas em compensação, se eu me posicionar diante do Senhor, o Senhor diz na tua palavra que até a 1000 gerações futuras o Senhor vai continuar abençoando, porque eu estou debaixo da tua aliança e eles também. Por isso me dá essa sabedoria para que eu possa realmente ensinar a todos aqueles que se apressam, que vêm até mim, meu Pai, que se aproximam de mim, que eu possa ensiná-los esse caminho, o caminho de se inclinar diante do Senhor, de se encurvar diante do Senhor, de buscar o Senhor, de se posicionar diante do Senhor em nome de Jesus. Porque eu não quero viver as coisas terríveis que vêm de Ti, meu Pai. Eu não quero viver as coisas terríveis, eu quero viver as bênçãos. Eu quero que quando o Senhor realizar coisas terríveis na terra, eu esteja num patamar espiritual diante do Senhor que eu consiga, meu Pai, enxergar a Tua mão poderosa em toda e qualquer situação. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor me ajude, Senhor. Como o Senhor diz na Tua palavra, que se nós guardarmos tudo aquilo que o Senhor nos fala, tudo aquilo que o Senhor nos ordena, o Senhor lançará fora de diante de nós os nossos inimigos, os povos que não querem te servir, aqueles que não querem te adorar, aqueles que não querem se posicionar diante do Senhor. O Senhor diz mesmo na tua palavra que o Senhor lançará eles fora. Por isso eu te peço, Senhor, se dentre essas pessoas existem aqueles que são sinceros e querem um arrependimento e uma mudança, me mostre para que eu possa conduzi-los até o Senhor. Porém, se eles são obstinados, endurecem seu coração, Senhor, expulsa-os de perto de mim. Tira-os de perto de mim, Senhor, para que eles não venham a se tornar cilada na minha vida. Aonde eu for, eles possam saber que há ali um servo de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero de maneira alguma, meu Pai, adorar deuses criados, fazer estátuas para adorar e bosques para levantar altar para deuses que não existem, porque isso trará maldições. Eu não quero me inclinar diante de outro Deus que não seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, meu Pai, eu entendo isso no meu coração, que o Senhor é zeloso, o Senhor é zeloso. E as pessoas muitas vezes não sabem que todas as maldições que elas estão vivendo, inclusive o Brasil, está vivendo essas maldições por causa desses altares, por causa dessas imagens, por causa dessa adoração a deuses que não existem. O Senhor, por causa do seu nome, e visita a vida deles, e eles acham que não, que as coisas que estão acontecendo não vêm do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, me ajuda para que eu não venha fazer conserto com as pessoas que não te adoram, que não te buscam. Que eu venha abrir mão das tuas coisas para aceitar as coisas deles como normais. Que eu venha sacrificar aos deuses deles. Porque eles convidam a gente diariamente através dos programas de televisões, através da internet, através de imagens de grupos, através de vídeos, através de textos. Eles querem nos conduzir a adorar os deuses que eles adoram. Deuses que não vão poder dar vida eterna, deuses que não podem curar eles, que colocam eles na mão de homens para poderem ser tratados, para poderem ser libertos, que fazem deles escravos, como diz na palavra, são jumentos, é isso, burro de cargas, porque eles carregam demônios na vida deles. Eu não quero isso, meu Pai. Eu não quero isso para a minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu quero ser santo diante do Senhor na adoração. Eu não quero adorar nenhum tipo de Deus que não seja o Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, neste mundo em que as pessoas se entregam a qualquer tipo de Deus, me livra, Senhor, me tira, Senhor, dessa maldição. Em nome de Jesus, por toda a minha vida eu quero estar sempre servindo ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, me ensina a sacrificar, a oferecer tudo o que eu tenho, tudo aquilo que te pertence, para o Senhor que é o Criador dos céus e da terra. Me ensina a oferecer para o Senhor todos os dias, Senhor, uma oferta agradável. O meu dízimo e a minha oferta seja para o Senhor todos os dias, todos os tempos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, se eu tiver que frequentar uma igreja para se me tornar membro dela, Senhor, que eu nunca deixe de dar o dízimo para o Senhor, a oferta para o Senhor, mas que eu possa também ajudar a igreja financeiramente para que possa crescer o reino com doações, com ajuda financeira, mas não com meu dízimo e com minha oferta, Senhor, porque eles pertencem ao Senhor e não a alguém que trabalhe na igreja para poder oferecer para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, me dá esse descanso, como o Senhor diz na tua palavra. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. Por isso, em nome de Jesus, eu quero consagrar durante toda a minha semana
pelo menos 2 horas ao Senhor, porque 2 vezes 7 dá 14, 3 vezes 7 dá 21. Então, no mínimo 3 horas ao Senhor, 4 vezes 7 dá 28. 28 horas ao Senhor, 4 horas eu consagrando ao Senhor por dia, eu terei um dia consagrado ao Senhor na semana. Me ajuda, Senhor, para que eu consiga fazer isso. O inimigo tenta de todas as maneiras criar situações, trazer coisas para me seduzir, para que eu mude o meu rumo, que eu mude o meu caminhar diante do Senhor. Mas eu não quero, Senhor, eu quero continuar sendo fortalecido no Teu Espírito Santo. Eu quero continuar sendo fortalecido diante do Senhor. Então me ajuda, Senhor, para que pelo menos 4 horas do meu dia eu possa ofertar ao Senhor. Eu possa estar diante da Tua presença. Eu posso estar diante do Teu Espírito Santo, eu posso estar diante da Tua palavra, eu possa estudar, meditar, ler, estudar, meditar, praticar, compartilhar com as pessoas a Tua palavra, Senhor. Porque eu sei que esses 4 dias vão fazer com que a minha vida se torne muito melhores do que aqueles que não se te buscam, aqueles que não se consagram para Ti. Senhor, o mundo hoje faz muitas festas, eles fazem muitas festas e nem sabem que estão fazendo festas para demônios. Demônios que foram apresentados por outras religiões como não sendo de demônios, mas se você estuda, se você busca, você vai ver que essas festas são para demônios, são para espíritos demoníacos que depois trazem roubo para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, me ensina, Senhor, a consagrar festas para Ti, a consagrar e fazer festas e sacrificar para Ti tudo aquilo que eu tenho. Abre o meu entendimento, me faz enxergar, meu Pai, verdadeiramente se essas festas são para o Senhor. Se todas essas festas, meu Pai, realmente são para o Senhor, e se não são para o Senhor, se vai trazer alguma consequência para a minha vida, eu te peço, me livra. Me dá discernimento, me dá revelação, mostra para mim a verdade, Senhor, porque eu quero ter colheitas fartas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está escrito na tua palavra para se apresentar 3 vezes ao ano. Tudo que tem de macho se apresentar diante do Senhor. Mas eu não quero só 3 vezes ao ano, Senhor. Eu quero poder oferecer para o Senhor realmente todo dia. Todo dia eu quero estar diante da presença do Senhor. Eu quero aproveitar essa maravilhosa presença do Senhor todos os dias. Eu quero ter um concerto com o Senhor, meu Pai. Eu quero que o Senhor escreva as palavras, tudo aquilo que o Senhor fala para mim no meu coração. Escreva no meu espírito, escreva na minha mente, porque eu não esquecerei delas. E elas sempre virão à tona quando eu preciso. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro em oração e intercessão pela Tua igreja, Senhor. Pela Tua igreja neste Brasil, Senhor. Meu Pai, tira, meu Pai, os líderes que fazem cultos, fazem religiões, com interesses que não seja realmente o Teu nome ser conhecido no meio do povo. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra, até quando, Senhor, até quando as igrejas farão cultos, meu Pai, onde os líderes nem sequer Te buscam, os líderes nem sequer se consagram a Ti, os líderes nem sequer se consagram a Ti, nem jejuam, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, é um povo que quer ministrar a outras pessoas na sua carne, na sua natureza terrena, e um povo que ouve e aceita. Por quê, meu Pai? Por que eles aceitam? Porque satisfazem os interesses deles de continuar só frequentando o culto, de continuar somente, meu Pai, sendo pessoas que terceirizam a fé deles. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta líderes responsáveis, comprometidos com a Tua obra, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com a Tua glória. E traz justiça e juízo, meu Pai, para esses líderes que estão brincando com as Tuas coisas, que estão brincando com o que é Teu. Separa-os, meu Pai. Revela eles para todo o povo que está seguindo a eles. Traz à tona o que está oculto, Senhor, para que eles se consertem, para que eles se coloquem diante do Senhor e saibam que o Senhor não é Deus de que brinca com as coisas. O Senhor é um Deus que existe, é um Deus vivo. Em nome de Jesus, meu Pai, move o Teu povo para fazer jejum, para Te buscar, assim como Moisés, para ficar um tempo em consagração diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor escreva na tábua do coração deles o que o Senhor está desejando, o que o Senhor está querendo. Meu Pai, nós queremos igrejas realmente que estão debaixo da Tua direção, cheias da Tua glória, cheias do Teu poder.
Nós não queremos igrejas, meu Pai, que constroem templos, enchem de pessoas, mas que elas não conseguem te buscar, não conseguem te adorar, não conseguem nem sequer sentir a tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos, meu Pai, ao te buscar, descer da onde nós fomos te buscar, cheio da tua presença. Nós não queremos ter medo do Senhor. Nós não queremos ter medo do Senhor quando nós vermos a manifestação da tua glória, vermos o teu poder. Antes nós queremos ter tanta confiança no Senhor, tanta confiança no Senhor, meu Pai, que nós nem sequer precisamos ver o que o Senhor está fazendo, mas nós confiarmos que o Senhor está fazendo e que o Senhor é poderoso em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nos dá ordem, meu Pai, do que nós precisamos fazer. Tira o véu do nosso rosto, meu Pai, tira o véu do nosso rosto, para que as pessoas possam enxergar em nós, não Deus, não alguém com quem eles devem se colocar na frente para poder se prostrar, buscar. Não, meu Pai, mas para que eles desejem também estar contigo. Ensina, meu Pai. Ensina os teus líderes, meu Pai, a fazerem com que as pessoas desejem a tua glória, desejem a tua presença, desejem estar contigo e não com eles, e não nos cultos. Meu Pai, em nome de Jesus, ensina os teus líderes, meu Pai, a fazer com que as pessoas tenham o desejo de ter tua glória todos os dias, ter o desejo de ter teu Espírito Santo todos os dias. Porque nós sabemos que se isso for feito, Senhor, nós teremos uma igreja forte, uma igreja poderosa nessa terra. Uma igreja, meu Pai, que em nome de Jesus fará maravilhas na frente do povo, não para a sua própria glória, mas para o teu nome ser glorificado, para que o Senhor seja conhecido e para que eles desejem mais estar com o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não queremos o nosso rosto resplandecendo diante das pessoas e elas apenas admirando, elas apenas sendo espectadores e elas apenas olhando o nosso rosto, vendo os nossos rostos cheios da tua glória, vendo o Senhor realizando maravilhas na nossa vida, vendo o Senhor nos curando das enfermidades que estão sobre a vida dos egípcios, do mundo. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos levá-las para te adorar, levá-las para viver os mesmos sinais, maravilhas, prodígios, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do coração dos seus líderes esse sentimento, essa vaidade, vaidade demoníaca, de querer aparecer para as pessoas por causa das coisas que o Senhor faz. De querer se colocar como alguém acima dos outros por causa das coisas que o Senhor faz. Coloca uma humildade para que eles entendam que o que o Senhor faz é para que o Senhor seja glorificado diante das pessoas. E para que as pessoas desejem estar com o Senhor, desejam o teu Santo Espírito, desejam a tua glória e desejam andar com o Senhor e falar com o Senhor. Falar com o Senhor diretamente, para receberem do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em o nome santo de Jesus, nós não queremos nos tornar para homens, nós queremos nos tornar para o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.